Quero falar com você nesse vídeo sobre o idioma com que o ambiente do Logos está configurado. Você viu nos vídeos anteriores que eu estava trabalhando com o Logos em português. E você pode perceber agora que ele está em inglês. Eu creio que o seu Logos veio da primeira vez que você comprou, que você instalou, ele veio em inglês. E se você não sabe como trabalhar, como mudar isso, vou mostrar agora e vou mostrar algumas questões com relação a essa diferença. Para você configurar o Logos, o idioma dele, você vem em Ferramentas, Tools e vem aqui em Program Settings ou Configurações do Programa, que no português vai estar aqui em cima como a primeira opção. Eu clico aqui, ele abre essa janela das configurações do programa e veja aqui, ó, linguagem, que é aqui que você escolhe a linguagem. Aí você tem o português brasileiro, você clica nele. Agora você tem uma questão, para você para tomar efeito essa mudança que você fez, você tem que fechar o Logos e abrir novamente. Nós vamos fazer isso daqui a pouco. Antes de fazer isso, eu quero mostrar algumas restrições que eu diria que nós temos com o Logos em português. É muito bom que a interface já está em português. E nós temos a expectativa de ter livros, vários livros, bíblias e recursos em português e também as ferramentas todas aqui do Logos. Por exemplo, você vem aqui em ferramentas e você abre essas ferramentas todas, elas estarem todas em português. Porque hoje você tem a interface que pode estar em português, mas quando você abre esses recursos, eles continuam em inglês. Posteriormente, a Logos está preparando o programa inteiro em português. Aí você vai ter livros em português e você vai ter interface completa em português. Mas enquanto isso, você tem só essa interface geral, mas não dentro desses recursos todos, eles aparecendo em português. Então isso vai vir num futuro próximo. Mas o que eu quero dizer com algumas restrições que eu tenho com relação a trabalhar com Logos em português? É apenas um problema que nós temos pelo seguinte. Eu vou abrir aqui uma Bíblia, a Bíblia Almeida, e vai acontecer o seguinte. Quando eu estou com a Bíblia, você vê aqui, estou com a Bíblia em português, o texto em português, mas uma vez que eu estou com a interface em inglês, as referências bíblicas estão em inglês. Então, se eu quero digitar Gênesis, né? Gênesis é igual para o português e o inglês, tirando o acento. Então ele já acha para mim, né, o texto de Gênesis. Mas você tem outros textos, por exemplo, você não consegue ir para Tiago. Ele não vai achar. Aqui ele falar Tiago aqui que ele está achando, ele vai para o termo Tiago que ele está buscando, mas não para o livro de Tiago. Porque em inglês se chama James, né? Aí sim ele acha o livro de Tiago e abre, porque eu estou no Logos em inglês. Quando eu estiver no Logos em português, aí é diferente, aí a referência é diferente. Mas existe o seguinte, quando o Logos está em inglês, ele aceita que você digite a referência e ele aceita uma certa flexibilidade em como buscar as referências, como buscar os textos bíblicos. Por exemplo, Salmos, né, que você digita Psalm desse jeito, eu posso digitar só PS, ele já reconhece como Salmos, tá? Se eu quiser buscar 1 Crônicas, eu posso digitar 1 espaço CH, né? Ele já achou. Eu posso digitar 1 junto CH, ele já reconhece como 1 de Crônicas, tá? E por aí vai. Eu posso buscar a referência dos livros dessa forma. E mais ainda, se eu quero ir para o primeiro livro de Crônicas, capítulo 3, eu posso dar do espaço e digito 3. E se eu der espaço de novo, eu posso digitar o versículo, né? Então, 1 de Crônicas 3:15. E por aí vai. Eu tenho as referências, né? Eu acho ele Gênesis, eu posso digitar só GN, ele já reconhece Gênesis, espaço 3, espaço 5. Então ele vai para Gênesis 3:5. Então veja essa flexibilidade que tem em digitar referências, né? Então se eu digitar DT, ele sabe que é Deuteronômio, NM, ele vai achar saber que é números, PV, eu acho que tem que digitar Provérbios, aí sim, ele achou Provérbios aqui, e eu vou achando os livros.
Agora eu vou mostrar para você o que acontece em português. Eu vou fechar aqui essa Bíblia, eu já mudei para português e vou fechar o Logos e vou abrir ele novamente, tá? Vamos abrir o Logos aqui. Pronto, o Logos foi carregado novamente. Você viu que o Logos agora aparece em português, está tudo em português. E eu vou mostrar para você então qual é a restrição com relação às referências. Eu vou abrir de novo a Bíblia de Estudo Almeida, revista atualizada. Ele abriu aqui em Provérbios, foi o último texto que eu digitei. Agora veja só, se eu digitar GN, ele acha para mim Gênesis. Muito bem. Agora, se eu digitar Gênesis sem acento, ele não acha, porque eu tentei digitar o texto completo. Ele só vai achar se eu colocar o acento. Aí ele acha Gênesis, né? Então você vai ter que usar o acento. Aí imagina só que você precisa ir para o primeiro livro das Crônicas. Você lembra que em inglês nós digitamos CHRO, ele não achou nada. Mas é porque em português não é CH, né? É assim. Mas veja que ele não achou nada ainda, porque eu tenho que digitar o acento. Ainda não achou nada, tá? Você vê que ele não sugere nada. Por que ele não sugere nada? Para primeiro de Crônicas, você vai ter que digitar sem espaço, com o acento, aí ele acha. Então, essa é uma restrição que tem em português, que ele não tem a flexibilidade que tem em inglês. Se você digitar primeiro de Crônicas com o espaço, você nunca vai achar referência. O que é frustrante para algumas pessoas, eles vêm aqui e digitam espaço primeiro de Crônicas, tá tudo certinho, eles dão Enter e continuam no mesmo texto, não vai para lugar nenhum. Então você vai né, Crônicas, e ele não vai para lugar nenhum, e você tem que saber que você tem que dar espaço para ele achar. A mesma coisa, o segundo livro das Crônicas, tá? E seria Reis, a mesma coisa e tudo. Então ele tem algumas certas restrições, alguns livros parece que não tem abreviações também. Você digita Provérbios, ele não vai, tá? Então aí você não acha, você tem que digitar Provérbios, e se você não colocar o acento, aí ele não achou. Então eu tenho que digitar Provérbios completo para que ele ache. Essa é a restrição do Logos em português. Então eu gostaria que você estivesse atento a isso, principalmente se você quer usar o Logos em português, entenda essas restrições com relação a buscar as referências bíblicas, tá certo? Porque às vezes você pode se frustrar digitando, estou digitando certinho, primeiro espaço Crônicas, e não vai para lugar nenhum, porque tem essas particularidades em alguns livros em português, tá certo? Era isso que eu queria mostrar, e no próximo vídeo nós vamos ver em mais detalhes as configurações do programa. Até mais!